Olá, caros alunos! Vamos começar nossa aula hoje sobre um tópico importantíssimo. Negação de uma proposição composta e equivalência lógica. Gente, ó, isso aqui não cai na prova, não. Isso aqui despenca na prova, né? Por quê? Porque, gente, depois que nós dominamos a tabela verdade, agora nós temos que dar mais um passo. Dominar como ocorre a negação quando utilizamos a proposição simples, quando utilizamos a proposição composta e como ocorrem as equivalências lógicas. Tudo bem? Primeiro nós vamos começar, gente, bem simples, tá bom? Por exemplo, ó, se eu digo assim, João é professor. Gente, João é professor, eu vou dizer que é a proposição P. Se P for verdade, vamos usar outra canetinha, né? Fica mais bonitinho. Se P for verdade, não P é o quê? Falso. Não é isso? Se P for falso, não P é o que? É verdadeiro. Esse primeiro conceito é para a gente aprender que o não P terá sempre um valor lógico contrário a P. E na nossa provinha, ela pode vir de duas formas. Pode vir tanto como tio, ou então esse símbolo aqui, ó. Tá bom? Não errem isso aqui por achar que esse símbolo não existe. Tranquilo, né? Até aí, depois que a gente aprende a utilizar a negação na proposição simples, nosso próximo passo é ir para proposição composta. Veja só, ó, diz assim, João é professor, é a proposição P, Maria pilota aviões, proposição Q. Gente, quando a gente está fazendo estudos conectivos, normalmente o primeiro que a gente estuda é o quê? O é, que é a conjunção. Então nós vamos estudar assim, ó. João é professor e Maria pilota aviões. A gente preenche, esse aqui não muda, né? VV, VF, FV e FF. Aí lá na nossa tabelinha, nós aprendemos como? Aprendemos assim, não foi? Que só vai ser verdade P e Q, só vai ser verdade quando as duas forem V. Lembrem do caso da criança que eu expliquei para vocês? Se você prometer um sorvete e uma pipoca a uma criança e você der só o sorvete, o que é que ela vai fazer? Vai chorar, né? Se você der só a pipoca, ela vai fazer o quê? Chorar também. Se não der nenhum dos dois, ela vai se espedaçar de chorar, vai fazer uma vergonha gigante. A menos que você o quê? Dê os dois que você prometeu. Então nós vamos lembrar que no E, somente quando for verdadeiro, e verdadeiro vai ser o quê? Verdadeiro, tá bom? Professor, como é que eu faço a negação? A negação do E, gente, só para vocês entenderem, é assim, ó. A negação de P e Q. Essa é a negação. Aí você diz, professor, como eu faço essa negação? É assim, ó. Nega a primeira, troca o conectivo, nega a segunda. Troca para qual, professor? Para ou. Então fica, nega a primeira ou nega a segunda. Não esqueça, a negação do E é assim, nega a primeira ou nega a segunda, tá bom? Professor, então como é que fica para eu entender? Eu vou fazer só a primeira e as demais a gente repete, tá bom? Porque, veja só, essa tabela aqui, como é a negação, tem que ser o inverso, tem que ser o contrário, né? Na verdade, dessa daqui. Mas vamos fazer assim, ó. Se P é verdadeiro, não P é o quê? É falso. Repete o ou. Se Q é verdadeiro, não Q é o quê? Falso. Então, falso ou falso? Nós aprendemos lá na nossa tabelinha do ou, que é o quê? Que é falso, não é isso? Porque para ser verdadeiro, tem que aparecer pelo menos um verdadeiro. A gente, você está vendo que já foi o inverso disso aqui, né? Nas demais, gente, dará todas do mesmo jeito, tá bom? Negação do E, então, professor, fica como? Nega a primeira ou nega a segunda. Nega tudo, troca o sinal. Nega tudo, troca o sinal. Vamos mais uma vez? Vocês estão comigo? Nega tudo, troca o sinal. Beleza? Troca o conectivo. Nega tudo, troca o conectivo. Quando eu quero dizer trocar o sinal, eu estou falando do sinal do conectivo. Tá bom? Vamos lá.
nega tudo, troca o conectivo. Tranquilo? Fácil, né, gente? Vamos passar aqui para a próxima. E vocês vão entender que ela é análoga a essa aqui. A próxima é a disjunção inclusiva, que a gente conhece por ou. João é professor ou Maria pilota aviões. Nós aprendemos na nossa tabelinha do ou, que o ou é assim, ó. Se tiver uma verdade, se um deles for verdadeiro, a proposição composta será verdadeira. Professor, quando ela vai ser falsa? Quando os dois forem falsos, tá certo? Aí você diz assim, professor, e a negação de P ou Q? Como é que eu faço, professor, essa negação de P ou Q? Assim, ó, ela é bem análoga, só cuidado com o conectivo. Você nega as duas, troca o conectivo para E. Nega as duas, troca o conectivo para E. Então você vai fazer o seguinte, nega a primeira e nega a segunda. Tá certo? Como é que, de novo, nega a primeira e ou, desculpe, você tem o E, você está no ou, você vai fazer assim, nega a primeira e nega a segunda. Não esqueça, nega a primeira, troca o conectivo para E, nega a segunda, tá bom? Não esqueça disso aí. E aí, gente, como é que a gente faz? Fica assim, né? F, 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 V, que é exatamente o contrário dessa aqui, tá bom? Podemos passar para a próxima, não é isso? A parte de negação, ela é uma parte relativamente simples, mas que costuma cair muito, certo? Então nós temos que ter uma atenção com esse tipo de aula. Por quê, professor? Porque cai muito. É um assunto relativamente simples e a gente não pode estar perdendo questão com isso. Vocês concordam comigo? Então vamos lá. Vamos fazer agora a nossa análise para o se então, para o condicional. Se João é professor, então Maria pilota aviões. Gente, nós já aprendemos na tabelinha normal, na tabela verdade lá, que aqui P então o quê? Só é falso quando for o quê? Vera Fisch, não é isso? Então V, F dá F e as demais são todas o quê? Verdadeiro. Aí, gente, olha. Professor, como é que eu faço a negação de P então o quê? Nós temos uma regrinha para isso aí. E não esqueça, tá bom? Professor, como é que eu faço essa regrinha? É assim, ó. Você mantém a primeira e nega a segunda. Nós vamos chamar essa regrinha de quê? Regra do mané. Que você mantém a primeira e, no caso, né, nega a segunda. Regra do mané para negação, preste atenção, para negação do se então, você mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Professor, então como é que fica nesse caso aqui? Assim, ó. Vou fazer só a primeira, tá bom? P é V, a gente mantém o V e aí o que? É o que? Verdadeiro. Só que eu tenho que negar, né? Isso fica não que F. V e F dá falso, gente, ó. Se V e F dá falso, tem que ser contrário a esse aqui, que é verdadeiro. Logo, isso aqui está correto. Vai ficar F, V, F, F. Professor, mas eu quero saber na frase como é que fica. Tudo bem, na simbologia dos valores lógicos eu já entendi. Mas na frase fica assim, ó. Mantém a primeira. João é professor e nega a segunda agora. Maria não pilota aviões. Tá certo? Mantém a primeira e nega a segunda. Tranquilidade pura. Gente, não esqueça de que essa aula ela tem um material em PDF, tá bom?
façam o download desse material para que vocês possam escrever, fazer suas anotações, para que vocês possam rever suas anotações. Rever as anotações é importantíssimo no nosso processo de aprendizagem, que vai fazer você cada vez ficar mais perto de atingir nota máxima, seja em qualquer disciplina. Tá bom? Professor, qual é esse outro que nós vamos fazer? É a disjunção exclusiva. Ou. Aí a disjunção exclusiva, gente, ela é relativamente simples. Por quê? Na tabela normal dela, nós aprendemos que elas são o quê? Antagônicas, não é isso? Lembre do caso lá da mulher grávida. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Tem como ela ser os dois ao mesmo tempo? Não. Então, quando os dois forem ao mesmo tempo verdadeiro ou forem falso, eu vou dizer que elas são o quê? Falsas. Por quê? Ou a mulher está grávida, ou a mulher não está grávida. Não tem como eu dizer que essas duas coisas são verdades, ou que essas duas coisas são falsas. Uma tem que ser verdade e a outra tem que ser o quê? Falso. Ou uma tem que ser falso e a outra tem que ser verdade. Portanto, ela só vai ser verdade quando tiverem valores o quê? Lógicos antagônicos. Tá bom? Professor, me diga uma coisa. Tudo bem, eu entendi. Mas como é que eu faço a negação? Como é que eu faço a negação de P, de ou P ou Q? Assim, ó. É P, se, somente se, que. Perceba que agora, ó, não muda, não tem negação, tá bom? É P, se, somente se, que. Fica assim, ó. Vocês concordam, gente, comigo, que a gente viu lá na nossa aula passada, que no se, somente se, elas estão unidas para ser algo ou para não ser algo. Assim, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos entender que quando elas duas forem verdadeiras ou quando elas duas forem falsas é que vai ser verdadeiro. Elas estão sempre unidas para ser algo ou não ser algo. Então, quando elas forem verdadeiras, estão unidas para ser algo verdadeiro. Quando as duas são falsas, estão unidas para não ser algo, são falsas. E as do meio são falsas porque elas não estão unidas. Perceba que é completamente o oposto do que nós encontramos. Ó. Então eu posso dizer que a negação do ou é se, somente se. Vocês entenderam? Tranquilidade pura, não é aqui? É um assunto, como eu estava dizendo, gente, eu não canso de dizer, é um assunto que é relativamente simples, tá bom? Que nós precisamos dominar esse assunto. Nós vamos ter uma aulinha só sobre questões desse assunto e vocês vão gostar muito. Tudo bem? Vamos dar continuidade. No se, somente se. Professor, como é que eu faço, né? A gente já aprendeu que eles estão unidos para ser algo e para não ser algo, né? Então fica assim, V, se, somente se. V dá o quê? Verdadeiro. Diferentes, dá falso, falso e aqui verdadeiro. De novo, por quê, professor? Porque quando eu digo João é professor, se, somente se, Maria pilota aviões, eles têm que estar unidos para ser algo e para não ser algo. Aqui eles estão unidos para ser, unidos para não ser. Professor, eu posso negar com ou? Pode. Pode sim. Tem valores lógicos iguais com relação à negação e a negação usando ou. Mas, professor, existe uma outra maneira de negar? Existe, gente. Ela é assim, ó. Você faz assim, ó. Mantém a primeira e nega a segunda, ou mantém a segunda e nega a primeira. Professor, que coisa grande, como é que eu vou aprender isso? Primeiramente, você tem que entender o seguinte, se há negação, os valores serão todos o quê? Contrários a isso aqui. Fica F, V, V, F. Professor, como é que eu vou entender isso aqui? Que eu não entendi não isso aqui. Vamos estudar aqui de outra maneira? Vê só. Diz assim, ó. Deixa eu ver aqui se não tem um maior. Tem não. Vocês... eu acredito que vocês conseguem enxergar, não conseguem isso aqui?
Responda para mim se vocês estão enxergando. Então, né? A moça aqui do vídeo está me dizendo que está enxergando. Então, eu acredito que vocês estão enxergando também. Veja só. Eu digo assim, ó. P, se, somente se, que. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa de P, se, então, que? E na ordem inversa também. Que, se, então, P. Não é isso? Então, eu posso dizer que é a soma dos dois. P, se, então, que. E, P, que, se, então, P. Agora, vamos fazer a negação disso aqui. A negação disso aqui a gente sabe que é assim, ó. Qual o conectivo? É. Então, eu sei que eu nego a primeira, troco por ou, nego a segunda. Vamos fazer a negação disso aqui? É assim, ó. Mantém a primeira e nega a segunda. Negação do é, troca por ou. A negação da segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Gente, presta atenção aqui. Vocês percebem que isso aqui é a mesma coisa do que nós vimos anteriormente? Desculpe, gente. Aqui não é uma setinha. Aqui é o sinal de E. Fica, mantém a primeira, nesse caso aqui é o quê? E nega a segunda. Então, veja só, gente. Quando você faz isso aqui, você percebe que é a mesma coisa que nós tivemos no slide anterior, não é isso? Logo, é assim que se faz a negação do se então, tá bom? Vamos continuar a nossa aula. E agora que nós terminamos a parte de negação, vamos só dar uma pausa e a gente já retorna. Em relação à negação, como eu estava dizendo, usando os conectivos, nós já terminamos, certo, gente? São só aqueles 5. Mas a parte de negação em si não acabou ainda. Nós temos outras análises a serem feitas e tem ainda alguns casos especiais que nós precisamos ver, tá bom? Professor, qual é o primeiro desses casos? Tautologia. Gente, o que é tautologia? Professor, que nome feio, tautologia. A tautologia é o seguinte, ela diz assim, ó. Não importa o valor lógico das proposições simples. A proposição composta sempre será o quê? Verdadeiro. Sempre, sempre, sempre. Professor, aqui tem um exemplo, não tem assim, ó. P e que, se então, P ou que. Professor, isso aqui dá sempre verdadeiro? Vamos analisar? Bora, bora. Vamos só preencher isso aqui. Vamos fazer esse estudo. P e que. Nós aprendemos a nossa tabelinha, que na tabelinha do somente quando for verdadeiro ou verdadeiro, que dá o quê? Verdadeiro. Se aparecer um falso, todas serão o quê? Falsas, né? Professor, e na tabelinha do ou? Pra gente não esquecer. Se aparecer um verdadeiro, ela é o quê? Verdadeira, né? Ela só vai ser falsa quando os dois forem o quê? Falsos. Aí agora nós vamos estudar, ó. É essa, se então essa. Então eu tenho assim, ó, V, então V. Gente, qual é o único caso que nós aprendemos no se então que vai dar falso? Vera Fischer, não é isso? Tem Vera Fischer aqui? Tem? Tem não, né? Então aqui é V, V, V e V. Todas são V. Está provado então que isso aqui é uma o quê? Tautologia, não é isso? Tranquilidade pura. Relativamente simples, não é isso? Gente, eu estou dizendo isso aqui para vocês porque às vezes a questão ela pede para que você identifique se a proposição é tautologia. Aí você vai fazer essas análises, tá bom? Ou o que é que pode ser feito? Pode ser feito assim, ó. Vamos fazer essa questão aqui. Ministério do Turismo 2014, questão de nível superior. Assinale qual das proposições das opções a seguir é uma tautologia. Professor, eu preciso saber de todas essas, fazer a tabela verdade de todas essas aqui? Não, de jeito nenhum. Presta atenção no que você vai fazer, ó. Você vai fazer o seguinte. Você não precisa encontrar que todas elas são verdadeiras. Então você concorda comigo que se eu encontrar pelo menos uma falsa, qualquer que seja o valor lógico da proposição simples, se eu encontrar uma falsa, eu posso descartar a afirmativa? Posso, não posso? A alternativa que tiver um único caso que seja falso, vou fazer o quê? Desconsiderar.
Vamos estudar a primeira. É assim, ó. P ou Q, então Q. Nós sabemos que se ela está usando sim, então, para que isso aqui dê falso, esse pedaço tem que ser verdadeiro e esse outro tem que ser o quê? Falso, não é isso? Para que dê falso. Porque eu quero encontrar o falso para eu poder cancelar. Vamos lá. Gente, se eu estou dizendo que o Q é falso, se eu estou dizendo aqui que o Q é falso, esse Q também vai ser o quê? Falso, não vai? Vai. Professor, para que isso aqui seja verdadeiro, P tem que ser o quê? Verdadeiro. Gente, se eu tenho que P sendo verdadeiro e Q sendo falso, fica assim, ó. P ou Q, no caso fica V ou F, que dá o quê? V, então F. Então, isso aqui dá falso para esta situação. Então, a letra A está o quê? Está fora, né? Não pode ser a letra A. Professor, e essa letra B pode? Vamos fazer. P e Q, então Q. Do mesmo jeito, como usa sim, então, só tem um jeito de dar falso. Se for V, sim, então F. V, então F. Então vai ficar assim, ó. Se aqui é F, aqui tem que ser F também. Gente, tem como dar verdadeiro usando a tabela do E? Tem como dar verdadeiro se aqui for F? Tem não, né? Por quê, professor? Porque não importa, seja P, V ou F, quando eu fizer V e F, dá o quê? Dá F, não é isso? Aí eu vou ter assim, ó. F, então F, que dá verdadeiro. Se P for V, então F dá verdadeiro. Dá falso, falso, então falso dá verdadeiro. Se eu tiver F e F, dá o quê? Falso de novo. Falso, então falso dá verdadeiro. Logo, a resposta é a letra B. Professor, vamos fazer isso aqui na tabela verdade? Porque eu quero saber se isso na tabela verdade é realmente tudo verdadeiro. Vamos! Você faz assim, ó. Você faz a nossa tabelinha aqui, né? Coloca. Vai ficar assim. P, Q, P e Q, P e Q, então Q. Professor, essa aqui? Não sei, não serve para nada. Aí você agora vai começar a preencher com V ou F. V, V, VF, FV e FF. P e Q. Nós já sabemos que P e Q dá o quê? Somente quando as duas forem verdadeiras, né? Quando aparecer um falso no E, ela vai ser falsa. Gente, agora eu preciso saber o seguinte. Ele quer P e Q, então Q. V, então V. Dá o quê? Verdadeiro, porque a gente sabe que no sim, então, só dá falso quando for V, então F. F, então F. Dá o quê? Verdadeiro. F, então V. Dá verdadeiro. F, então F dá verdadeiro. Olha só. Tautologia pura. Gabarito, letra B. Tranquilidade, né, gente? É difícil? Fala a verdade. É não, né? É muito fácil, gente, essa parte de tautologia. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, gente, volte à aula, volte quantas vezes você quiser. O nosso site aqui no Rei Professor não tem limite de visualização. Você pode assistir a aula 15 vezes se você quiser, 200 vezes, quantas vezes você quiser. Volte à aula, volte até você compreender, tá bom? Professor, pode cair tautologia. Tudo bem, eu entendi. Cai tautologia com as proposições em função das letras, dos valores lógicos. Mas eu quero saber, cai tautologia com frase, professor? Cai sim, viu? Olha aqui, ó. Aqui não tem um enunciado, né? Mas no material de vocês tem um enunciado. O enunciado é assim, ó. Qual é a frase que apresenta tautologia? Qual é a frase que apresenta tautologia, tá bom? Qual é a proposição, né? Na verdade, qual é a proposição que apresenta tautologia? Gente, veja só.
Como é que eu vou saber, professor, disso aqui? Pensa aqui comigo. Se eu digo que está chovendo é verdadeiro, não está é o quê? É falso, não é isso? V e F dá o quê? Dá falso, né? Se dá falso, não pode ser tautologia, porque tautologia tem que ser tudo o quê? Verdadeiro. Está chovendo, eu posso dizer que é verdadeiro? Posso. Mas eu posso dizer que é falso? Posso também. Então, não é tautologia, tá bom? Não é. Se está chovendo, então não está chovendo. Se eu disser que está chovendo é verdadeiro, não está chovendo é o quê? Falso, não é isso? V, então F. Vera Fischer deu o quê? Falso. Então não pode ser essa aqui também. Gente, se eu digo assim, ó, não está chovendo, pode ser verdadeiro? Pode. Mas pode ser falso também, não pode? Então não pode ser essa. Só é tautologia quando sempre for só verdadeiro. Está chovendo ou não está chovendo. Gente, se eu disser que isso aqui é verdadeiro, isso aqui vai ser o quê? Falso, não é isso? V ou F dá o quê? Ó, no ou apareceu o Vzinho, é o quê? Verdadeiro, não é isso? Mas, professor, não. E se eu tiver o contrário? Eu posso dizer que está chovendo é falso e não está chovendo é verdadeiro, não posso? Pode. Fica F ou V, que também dá verdadeiro. Por isso, gabarito letra D. Tá bom? Tranquilo, né, gente? É uma matéria gostosa de estudar, uma matéria fácil. Eu acredito que vocês aí em casa, ou no seu momento aí que você está assistindo nossa videoaula, está produzindo conhecimento, eu acredito que você vai tirar de letra esse assunto. Professor, a contradição. A contradição ela é mais rara, tá bom, de cair. Ela é justamente o contrário da tautologia. Na tautologia nós aprendemos que o valor da proposição composta sempre será verdadeiro, independente do valor das proposições simples. Na contradição é o contrário. Sempre vai ser o quê? Falso. Assim, ó. Uma proposição composta será classificada como contradição se o seu valor lógico for sempre o quê? Falso. Professor, isso caiu? Uma vez caiu. Prova da Petrobras. Diz assim, ó. Moléculas sempre falsas, independente do valor lógico das proposições que as compõem, constituem o quê? Só para você dizer que é gabarito letra B, contradição. Tá bom? Que até aqui, bem simples, né? Vamos só dar uma passada aqui em contingência. Professor, o que é contingência? É tudo que não é nem tautologia, nem contradição. Toda vez que os valores lógicos das proposições puderem assumir V ou F, é uma contingência, tá bom? É a regra geral, é o que nós mais usamos, tá certo? Cuidado com isso aqui, olha. Lembra que eu falei que tinha uns casos ainda especiais de negação? Pronto, ó. Isso aqui, às vezes, o aluno perde por pura desatenção. Gente, presta atenção. Quando eu digo assim, professor, 2 mais 5 não é igual a 3 mais 7, não. Veja só, nós não estamos julgando aqui a resposta disso aqui. Nós temos apenas que entender se isso aqui é verdadeiro ou falso, tá bom? Porque 2 mais 5 é 7, 3 mais 7 é 10. Eu sei que não é igual. Mas se eu disser assim, qual é a negação disso aqui? Tem como? Tem. É assim, ó. 2 mais 5, a negação de igual é diferente de 3 mais 7. Não esqueça nunca na vida de vocês. A negação de igual é diferente. Aí essa daqui é uma delícia. Eu digo, gente, 3 é maior que 5. Professor, qual é a negação de 3 é maior que 5? É 3 é menor que 5, é? É não, viu? É não. Professor, por quê? Vamos fazer o seguinte. Vamos entender aqui. Se eu digo assim, ó, x é maior que 5, tá bom? Que grupo? Vamos escrever esse grupo aqui. Se fosse nos números naturais, seria assim, né? Ó, 6, 7, 8, 9 e por aí vai, né? Qual é o outro grupo que é contrário a esse aqui, que é a negação disso aqui? É assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1 e assim vai. Você percebe que o contrário, a negação disso aqui é como? Não é x menor que 5. É x o quê? Menor ou igual a 5. Então, professor, quer dizer que quando eu tiver o sinal só de maior ou de menor, o que é que eu faço? Eu inverto o sinal e coloco o igual embaixo. Então fica assim.
O de maior é menor ou igual. O de menor, professor, é o quê? É maior ou igual. Professor, se eu tiver assim, menor ou igual, como é que eu nego? Coloca só o maior, tirando o sinal. Então, se eu tenho 3 maior que 5, a negação disso aqui é 3 menor ou igual a 5. Vocês compreenderam isso aqui? Isso aqui é relativamente simples também. Só que isso aqui cai. E principalmente esse aqui, ó, tira muitas questões de aluno. Tá bom? Não podemos errar isso aqui de jeito nenhum. Tá certo? Vamos dar continuidade. Lá na frente vai ter uma questão bem legal sobre isso. Para a gente exercitar e analisar como é que isso cai em prova. Vamos estudar agora um pouquinho de equivalência lógica, tá bom? Gente, olha, equivalência lógica é assim, outro assunto que despenca em concurso, certo? Despenca. Então, professor, como é que eu faço para não errar mais? Assim, ó, a equivalência lógica costuma cair só com ou com se então. Professor, o que são frases que têm equivalência lógica? Presta atenção, elas não são frases iguais. Elas têm o mesmo valor lógico, tá certo? E são coisas diferentes. Elas não são frases iguais, elas têm o mesmo valor lógico. Por exemplo, ó, se eu digo assim, se João é professor, então Maria pilota aviões. Como é que eu nego isso? Como é que eu faço a equivalência lógica disso aqui? Você vai utilizar a primeira regra que nós vamos aprender, professor, regra do X. Se eu tenho P, então Q, regrinha do X, nego tudo. Fica não Q, então não P. Se João é professor, então Maria pilota aviões. Qual é a frase que seria a equivalência lógica disso aqui? Seria assim, ó. Se Maria não pilota aviões, se Maria não pilota aviões, então o quê? João não é professor. Entendeu aqui, gente? Ó, regrinha do X, troca, muda o sinal e continua sendo se então. Regra do X é só trocar. A equivalência lógica, seja P, se então Q, vai ficar não Q, se então não P. Regra do X. Tranquilo? Vamos para a próxima. Continuando aqui na equivalência lógica, gente. Continua sendo o P, se então Q, tá bom? P, então Q. Aí veja só. Professor, existe outra regra? Existe. Lá, você lembra que nós fizemos a equivalência lógica trocando de se então para se então. Só que agora nós vamos trocar de se então para ou. Professor, tem como? Tem. Aí você vai fazer um negocinho chamado regra do Neymar. Por que chama-se Neymar? Nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Fica assim, ó. P, então, Q. A equivalência lógica disso aqui, professor, é como? Nega a primeira ou mantém a segunda. Tranquilo? Vamos pegar um exemplo de uma frase? Bora. Se João é professor, então Maria pilota aviões. Professor, mas me diga uma coisa. Como é que eu faço a negação disso aqui? Assim, ó. Vamos negar a primeira. João não é professor. O quê? Ou Maria pilota aviões. Então, gente, ó, veja só. Professor, como é que eu faço a equivalência lógica? Como eu expliquei. Nega a primeira ou mantém a segunda. Gente, isso aqui é importante vocês aprenderem o seguinte. Que tanto essa tem essa equivalência lógica, quanto essa daqui também pode voltar para essa daqui, certo? A equivalência lógica tanto é nessa direção, quanto nessa daqui. Tá bom? Tranquilo, né, gente? Até aí? Vamos para o seguinte. É um conteúdo que cai muito, certo? E nós precisamos aprender. Outro ponto, gente, que é importante, que eu vi em algumas questões, então eu vou trazer para cá. Sempre que eu tiver assim, ó, tem que ser com o é, tá bom? Se eu tiver P, se então, você pode até colocar assim, pronto, para ficar melhor, tá certo?
P se então. Porque senão vai ficar sendo nessa ordem aqui. Então vamos colocar os parênteses, tá bom? Fica assim. P se então. P e Q, no seu material, ele já vai estar com o parênteses, tá bom? Então você só tem que ter cuidado, porque tem que estar com esse parênteses. P se então. P e Q é a mesma coisa de você fazer assim, ó. P então Q. Certo? Não esqueça disso aqui. P se então P e Q vai passar a ser P se então Q. Professor, por que você está dizendo isso? Porque eles têm o mesmo valor lógico. Ó. Vamos fazer aqui para que vocês vejam que ele tem o mesmo valor lógico. A gente monta de novo aquela tabelinha, certo? Tabela verdade. Aqui o P. Aqui o Q. Aqui P. Então, vamos fazer assim. Fica melhor. P e Q. Aqui, P se então. P e Q. E nessa última aqui, a gente faz assim. P então Q. Professor, vamos analisar se eles têm os mesmos valores lógicos? Bora. Fica V, V, VF, F, V, F, F. P e Q. Nós aprendemos a regrinha lá, não foi do E? Só vai ser verdade quando as duas forem o quê? Verdade, não é isso? Então ficou assim, ó. V e V, verdade. Apareceu um F, é falso. No P, se então P e Q, só vai ser falso quando for o quê? Vera ficha, né? Então, V, se então V, dá o quê? Verdadeiro. V, opa, vera ficha, dá falso. F, então F, verdadeiro. F, então F, verdadeiro. Vamos ver aqui o P, então Q. V, então V, dá o quê? Verdadeiro. V, então F, vera ficha de novo, né? Então dá falso. F, então V, verdadeiro. F, então F, dá o quê? Verdadeiro. Vocês conseguem perceber, ó, que elas têm equivalência lógica, que elas são iguais do ponto de vista lógico. Então eu posso dizer que P, se então P e Q, é a mesma coisa de você fazer direto P, então Q. Tranquilidade pura. Beleza, né? Vamos passar para o ponto seguinte, que a aula está muito proveitosa, gente. Está muito legal. Estou gostando demais porque eu sei que é uma quantidade de conhecimento, uma quantidade de informação muito boa que está sendo gerada aqui. Vamos fazer uma questão aqui legal? Caiu 2012, concurso autofiscal da Receita Federal. Diz assim, ó. A afirmação, a menina tem olhos azuis ou o menino é loiro, tem como sentença, preste atenção, ó, logicamente equivalente. Ele não quer a negação, ele quer o que é logicamente equivalente. A menina tem olhos azuis ou o menino é loiro. Professor, como é que eu encontro uma sentença que seja uma sentença que seja logicamente equivalente a essa aí? Assim, ó. Eu posso dizer que a menina tem olhos azuis, eu posso dizer que ela é o quê? Que é P, não é isso? Ou o menino é loiro, P ou Q. Não posso? Posso sim. Então, gente, e a gente sabe que na negação lá do sim, então, como é que a gente faz? Regrinha do Neymar, nega a primeira ou mantém a segunda. Gente, se eu estou negando a primeira e está dando P, é porque na verdade ela é não P. Não é isso? Veja só. Se eu tenho a regrinha da sentença logicamente equivalente, não é assim? Nega a primeira ou mantém a segunda. Se eu estou negando P, então porque na verdade ele é não P, então Q. Você percebe que se eu tivesse assim, não P, então Q, ela é logicamente equivalente a isso aqui, porque, ó, nego a primeira, ou, regra do Neymar, nego a primeira, ou mantenho a segunda. Agora, lembra que eu disse que na ordem inversa poderia acontecer também? Agora é só a gente apresentar a frase assim, ó. Não P, fica como? Se a menina não tem
olhos azuis, então, você faz o quê? Com o quê? Mantém, ó. O menino é loiro. Vamos procurar agora ver se tem isso aqui nas alternativas? Bora. Se o menino é loiro, então a menina tem olhos azuis? Não. Se a menina tem olhos azuis? Não. Se a menina não tem olhos azuis, então o menino é loiro. Olha só, gente, nosso gabarito. Letra C. Vocês estão percebendo que nem sempre ela cai bonitinha na mesma ordem. Às vezes ela cai no ou para você trazer para o si então. Tá bom? Tranquilidade pura, né, gente, nessa questão? Facílima. Vamos passar para a questão seguinte, para o ponto seguinte. Na verdade, essa última questão aqui foi só para a gente fazer uma revisão. Nós vamos ter ainda a nossa aula de questões, tá bom? Tem uma aula seguinte ainda para a gente discutir sobre quantificadores universais, existenciais, uma aula bem legal. E, gente, essa aula de negação e de equivalências, eu gostaria que você assistisse, revisse, baixe nosso material, faça suas anotações, assista quantas vezes você quiser. Vejo você na próxima aula.